Meus irmãos e irmãs, eu quero dar continuidade ao estudo que nós estamos realizando já há várias semanas, eu penso que um pouco mais de 2 meses, sobre um tema específico e relevante para a nossa vida. Como os irmãos sabem, estão acompanhando, nós estamos estudando sobre as decisões humanas e a vontade de Deus. Em outras palavras, sobre qual é o ensino bíblico acerca da direção de Deus para a vida do crente. Nós começamos resumindo quais as principais abordagens relacionadas a esse tema. Mencionei para os irmãos que há 2 opostos nesse sentido: a abordagem materialista, que não leva em consideração um Deus soberano que governa os céus e a terra, para louvor da sua própria honra e glória, de conformidade com a sua vontade absolutamente soberana. E, por outro lado, a abordagem que temos chamado de mística ou divinatória, que nas suas diversas correntes e através de vários métodos, entende que para tomarmos decisões acertadas na vida, agirmos de conformidade com a vontade de Deus, nós devemos procurar conhecer de antemão qual é a vontade de Deus. Isso ocorre tanto entre povos pagãos, que se utilizam de métodos como aqueles que nós mencionamos aqui, a cartomancia, necromancia, consulta místicas de várias naturezas, como também no meio evangélico pentecostal, através de revelações, de sonhos, de visões, com a intenção de adquirir ou alcançar um conhecimento prévio da vontade de Deus, para assim nortear e dirigir a sua vida. Mas também consideramos aqui metodologias mais empregadas no meio evangélico, mais tradicional, mas com o mesmo propósito, ou seja, de tentar adivinhar ou divinar de antemão qual é a vontade de Deus para uma situação específica na nossa vida, entendendo assim que as nossas decisões devem ser orientadas por esse conhecimento, esse suposto conhecimento prévio da vontade de Deus para uma determinada circunstância especial na nossa vida. E no meio evangélico mais tradicional, métodos como impressões ou convicções pessoais, circunstâncias especiais, bem como paz interior, a oração no sentido de uma via de mão dupla, através da qual não apenas nós falamos a Deus, conforme a teologia protestante tradicional, mas através da qual Deus, de alguma maneira mística, nos fala, revelando a sua vontade, e através da opinião de outras pessoas. De uma ou outra dessas maneiras ou dessas metodologias, todas essas correntes, tanto a pagã como a pentecostal, como a evangélica tradicional, pretende ou entende que as nossas decisões, elas devem ser tomadas através do conhecimento prévio de qual seria a vontade de Deus para aquela decisão que nós precisamos tomar aqui nesse mundo. E durante algumas semanas eu procurei refutar ou avaliar criticamente essas ideias acerca das decisões, das nossas decisões, nessa relação com aquilo que seria a vontade de Deus. E depois então eu passei para apresentar aos irmãos qual seria a abordagem bíblica com relação a este assunto. E aí procurei então apenas apresentar aos irmãos alguns princípios gerais ou fundamentais da abordagem bíblica. Ela rejeita as abordagens materialista e mística, ela se fundamenta
não numa tentativa de adivinhar a vontade de Deus, mas no conceito bíblico de sabedoria. Quando nós crescemos em sabedoria, que nós procuramos definir como a capacidade ou a habilidade de, conhecendo os princípios da palavra de Deus e as suas implicações, aplicar devidamente esses princípios bíblicos às várias circunstâncias ou necessidades da vida. E também mencionei aos irmãos que, no nosso entendimento, o ensino bíblico acerca dessa questão se fundamenta na doutrina bíblica e reformada da suficiência das Escrituras. Em outras palavras, tudo aquilo que nós precisamos conhecer para orientar as nossas decisões, Deus mesmo já revelou na sua palavra. E os demais recursos, seja a consciência, as circunstâncias da previdência de Deus, a oração, a razão e os conselhos, todos eles são empregados apenas no sentido de nos habilitar ou nos capacitar a compreender melhor a vontade de Deus revelada na sua palavra e a aplicar essa vontade de Deus às várias circunstâncias especiais ou particulares da nossa vida. Eu também, nos dois domingos anteriores, no domingo anterior, comecei a tratar com os irmãos, apresentando essa que seria a abordagem bíblica sobre esse assunto, do ensino bíblico sobre a vontade de Deus. E procurei fazer a distinção entre aquilo que a Bíblia chama de vontade de Deus, mas no sentido variado. Nós encontramos, às vezes, essa expressão, esse conceito da vontade de Deus na Bíblia, se referindo àquilo que nós chamamos de vontade decretatória de Deus, ou plano eterno, plano soberano de Deus, misterioso de Deus, secreto de Deus, que nós só conhecemos a não ser que Ele previamente o revele através de tipos, como aconteceu no Antigo Testamento, ou de profecias. Nós só conhecemos esse plano eterno de Deus quando ele se cumpre. E até sugeri aos irmãos que, se você quer conhecer a vontade de Deus, o decreto de Deus, ou a vontade decretatória de Deus, leia um bom livro de história e você então descobrirá essa vontade, porque tudo aquilo que acontece no cosmos, no universo, no mundo, representa a vontade decretatória de Deus, seja ela permissiva ou volitiva, expresse ela o desejo de Deus ou apenas a permissão de Deus para que as coisas aconteçam. E no domingo passado eu estive, portanto, aqui relembrando os irmãos daquilo que a Bíblia nos ensina sobre essa vontade decretatória de Deus. Ela é eterna e imutável, soberana e incondicional, exaustiva, eficaz, ou seja, certa, secreta até que se cumpra e perfeita. E procurei aplicar aos irmãos esse conceito bíblico da vontade, essa verdade bíblica da vontade decretatória de Deus, a questão das decisões, com base especialmente em Tiago, procurando ressaltar que isso não significa que nós não possamos fazer os nossos planos, ou que isso elimine ou diminua de alguma maneira a nossa responsabilidade humana, mas sim que nós devemos tomar as nossas decisões e fazer os nossos planos, sim, na vida, mas, meus irmãos e irmãs, sempre levando em consideração a vontade soberana de Deus, ou a vontade eterna de Deus, ou a vontade decretatória de Deus. E nós li aqui com os irmãos em Tiago, onde a palavra de Deus condena aqueles que dizem: hoje nós faremos isso, amanhã nós vamos para tal lugar, e então nós iremos comercializar, e depois de um ano nós teremos lucro na cidade tal e tal. Louca essa pessoa, insensata, porque deveria sempre lembrar: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Isso nos ensina
qual a relação entre a vontade soberana de Deus, a vontade decretatória de Deus, e os nossos planos e as nossas decisões. Em nenhum momento nessa passagem bíblica, em Tiago, os planos são condenados. O que é condenado é nós fazermos planos e tomarmos as nossas decisões sem levarmos em consideração ou não em dependência da vontade soberana de Deus que determina todas as coisas. E meus irmãos e irmãs, eu quero agora avançar um pouco mais neste estudo acerca da vontade de Deus, tratando não da vontade decretatória de Deus, mas daquela área da vontade de Deus, se é que podemos chamar assim, mais diretamente relacionada ao nosso assunto, a questão das nossas decisões, dessa relação entre a vontade de Deus e as nossas decisões humanas. E, portanto, quero considerar um pouco mais com os irmãos aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a vontade prescritiva de Deus. Procurei definir com os irmãos a vontade decretatória de Deus como sendo tudo aquilo que acontece no universo, é aquela vontade ou aquele plano predeterminado de Deus para tudo o que acontece no universo, mas a vontade prescritiva de Deus de respeito a tudo aquilo que Deus revelou requerer das suas criaturas morais na sua palavra. E eu quero começar a tratar desse assunto da vontade prescritiva de Deus em relação às nossas decisões, que é o assunto que estamos considerando, as nossas decisões humanas, para que sejam tomadas à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina, considerando a vontade prescritiva de Deus e os 10 mandamentos em primeiro lugar. Por vontade prescritiva de Deus, eu repito, nós queremos dizer tudo aquilo que aprouve a Deus revelar nas Escrituras, na sua palavra, e que ensinam o homem tudo aquilo que ele deve crer, que ele deve fazer e como ele deve adorar a Deus, de modo que o faça de modo agradável ao Senhor. Quando nós falamos, portanto, da vontade prescritiva de Deus, nós estamos falando da lei moral de Deus. Daqueles princípios, daquelas revelações que Deus nos dá na sua palavra, nos ensinando acerca de tudo aquilo que Deus requer de nós, ou que Ele comande, que Ele ordene na sua palavra, ou que Ele nos proíba na sua palavra. E a minha sugestão, de modo geral, aos irmãos, é que ao invés de nós perdermos tempo, como os vários grupos na abordagem mística geralmente perdem, procurando de alguma maneira divinatória adivinhar de antemão qual é a vontade de Deus, esse tempo deveria ser utilizado em conhecermos mais profundamente a vontade de Deus já revelada na sua palavra. A lei moral de Deus, que já nos é ensinada e revelada na palavra do Senhor, bem como refletirmos acerca das implicações dessa revelação da lei moral de Deus na sua palavra, e, com a graça de Deus, crescermos na capacidade de aplicarmos essa lei moral de Deus, seus princípios, suas implicações, às várias questões e circunstâncias da nossa vida. Ao invés de perdermos tempo ou com bola de cristal tentando adivinhar a vontade de Deus, ou através de sonhos, interpretações de revelações, ou mesmo através de outras metodologias mais tradicionais, com a intenção de previamente descobrirmos qual é a vontade de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos tanta coisa revelada na palavra do Senhor acerca da sua vontade, para nortear e dirigir e nos dar essa sabedoria para aplicarmos esses princípios à nossa vida, que nós faremos muito bem em utilizar esse tempo, as nossas energias, os nossos esforços, em compreender e entender a vontade de Deus e crescermos na prática de aplicá-la
às circunstâncias especiais da nossa vida. No sentido geral, nós podemos afirmar que a vontade prescritiva, ou, usando como sinônimo, a lei moral de Deus, inclui todas as ordens e todas as proibições encontradas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não devemos confundir, pensando que no Antigo Testamento nós temos lei ou mandamentos apenas, e no Novo Testamento nós temos o Evangelho, ou graça. Nós temos graça e temos Evangelho, as promessas, assim como temos leis e mandamentos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E na realidade, tudo o que a palavra de Deus nos ensina, por prescrição ou mesmo por exemplo, que representa a vontade de Deus, a lei moral de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele quer que nós façamos ou não façamos, está incluído naquilo que estamos chamando de vontade prescritiva ou lei moral de Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos um resumo da lei moral de Deus ou da vontade prescritiva de Deus nos 10 mandamentos que eu pedi que o presbítero Zoênio lesse há pouco, do capítulo 20 do livro de Êxodo. No Novo Testamento, nós temos também, de maneira mais específica, várias passagens bíblicas que diretamente falam da vontade de Deus, e se Deus permitir, nós estaremos estudando essas passagens a partir do domingo que vem. Marcos 3:35, Romanos 12:2, Colossenses 4:12, 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses 5:18 e etc. Nós encontramos várias passagens, como por exemplo aquela que diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não temos o que discutir, essa é a vontade de Deus. Ou outra que diz: porque Deus quer que nós intercedamos por todos, oramos por todos, porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e pela misericórdia e graça de Deus sejam salvos. Então nós não temos o que discutir e faremos muito bem em refletirmos acerca dessas passagens bíblicas específicas que encontramos no Novo Testamento, e daí então pensarmos quais as implicações dessas passagens nas várias decisões, nas circunstâncias variadas em que a providência soberana de Deus nos coloca nesta vida. Mas eu quero hoje me concentrar apenas na vontade prescritiva de Deus, naquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e que, como nós já estudamos aqui, eu tive a oportunidade de estudar, não faz tanto tempo, os 10 mandamentos com os irmãos, um a cada domingo, e posteriormente também, quando nós estivemos estudando o Catecismo Maior, pergunta após pergunta, até o final, nós também tivemos a oportunidade de refletir acerca do significado e das implicações e aplicações dos 10 mandamentos, esse resumo da lei moral de Deus ou da vontade de Deus. E lembro aos irmãos que, na realidade, os 10 mandamentos, eles são aquilo que, em outras passagens do Antigo Testamento, nós lemos, as 10 palavras da aliança. Os 10 mandamentos são, na realidade, os termos ou as condições do pacto da graça. Deus escolheu um povo no Antigo Testamento, descendência de Abraão, povo de Israel. No Novo Testamento, a sua igreja de todas as nações. E Deus concedeu à igreja um resumo daquilo que Deus requer da sua igreja. Portanto, os 10 mandamentos são, na realidade, os 10 termos, ou resumo das condições daqueles que estão debaixo da aliança ou debaixo do pacto da graça. E desse sentido podemos entender os 10 mandamentos como sendo 10 postes de sustentação da cerca de proteção do povo de Israel
das demais nações que o circundavam, e cerca de proteção que protege a igreja do mundo em que vive, dos costumes, das práticas em que nós estamos vivendo nesse mundo. Os irmãos sabem também que os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos são conhecidos como mandamentos horizontais, verticais, são aqueles mandamentos relacionados que têm a ver com a nossa relação com Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O segundo. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Os demais mandamentos, do 6º ao 10º, do 5º ao 10º, eles estão mais relacionados estão mais voltados para essa relação entre nós e os nossos semelhantes, entre os homens. Honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu servo, a mulher do teu servo, nem nada que pertença ao nosso próximo. E na passagem que li há pouco com os irmãos, em Mateus, no capítulo 22, o Senhor Jesus apresenta um resumo desses 10 mandamentos, ou desses 2 grupos de mandamentos, que expressam a vontade de Deus, o caráter de Deus, a lei moral de Deus, dizendo que nós devemos amar a Deus, em primeiro lugar, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma. Nisso se resume os 4 primeiros mandamentos, e amar ao próximo como a nós mesmos. Nisso se resume os 6 mandamentos seguintes relacionados ao nosso próximo. Amar a Deus, em primeiro lugar, todo o nosso coração, toda a nossa alma. E em segundo lugar, amar ao nosso próximo, e assim o Senhor Jesus resume todos os nossos mandamentos e todos os nossos deveres, e que devem orientar todas as nossas decisões na vida. Só a lembrança desses 2 mandamentos gerais, desse resumo, dessa condensação ao extremo da vontade de Deus, já serve para nos dirigir em todas as nossas decisões na vida. O que eu vou fazer? Honra a Deus, em primeiro lugar? Glorifica de fato a Deus ou não? O que eu vou fazer representa aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo, amar ao próximo como a nós mesmos? E certamente apenas uma reflexão mais detalhada, mais cuidadosa sobre as implicações desses 2 mandamentos gerais, essa reflexão ou essa meditação vai nortear e dirigir todas as nossas decisões na vida. Não importa se aquelas decisões relevantes acerca de onde eu vou trabalhar, qual é a minha carreira que eu vou seguir, com quem eu vou casar, que igreja eu vou frequentar, como outras questões menores na vida, todas elas serão grandemente orientadas se nós perguntarmos: isso traz a maior honra que eu posso trazer a Deus na minha decisão? Isso glorifica a Deus da melhor maneira? E isso representa tratar o meu próximo, tem consequências para o meu próximo a melhor possível? E só com esse resumo dos mandamentos que o Senhor Jesus nos apresenta no Evangelho de Mateus, nós já somos grandemente orientados acerca das nossas decisões aqui nas várias circunstâncias da vida. Agora, é importantíssimo que nós não apenas conheçamos os 10 mandamentos,
e as suas implicações no sentido restrito, mas também que nós conheçamos os mandamentos nas suas implicações reais, no sentido amplo, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a interpretar os 10 mandamentos. O grande risco é nós cairmos na hipocrisia dos judeus, de modo geral, que liam os 10 mandamentos, conheciam de cor os 10 mandamentos, e achavam que simplesmente, porque não eram idólatras, no sentido mais grosseiro, porque não tiravam a vida de alguém, e porque não tinham relações sexuais ilícitas com uma mulher, ou coisa parecida, então compreendiam que estavam cumprindo os 10 mandamentos. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensinou a interpretar os 10 mandamentos de uma maneira muito mais ampla, a mais ampla possível. E por isso mesmo eu li com os irmãos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde ali nós somos ensinados, instruídos por Jesus mesmo a interpretarmos de maneira apropriada os 10 mandamentos. E se nós assim o fizermos, eu quero sugerir isso aos irmãos, nós teremos respostas à grande maioria das questões particulares que nós temos que decidir na vida. Uma compreensão apropriada das implicações dos 10 mandamentos, de cada um deles, e graça da parte de Deus, sabedoria para aplicarmos essas implicações às várias circunstâncias da vida, nos orientarão em todas as nossas decisões de uma maneira muito mais específica do que nós, à primeira vista, podemos imaginar. É claro que Jesus aqui nos autoriza a interpretar os 10 mandamentos de maneira ampla e não de maneira restrita. Quando ele diz que se nós nos irarmos contra o nosso irmão, é como se nós o estivéssemos matando, ele nos autoriza a interpretar esse mandamento no sentido de que a ira já é um assassinato em potencial, já é uma quebra desse mandamento: não matarás. Assim como Jesus nos ensina que se nós simplesmente olharmos para uma mulher com intenção impura, nós já estaremos quebrando o 7º mandamento, o mandamento do adultério. Ele está nos instruindo a interpretar esses mandamentos no sentido mais amplo possível, nos ensinando que a lascívia já é adultério no coração. E, meus irmãos, o nosso Catecismo Maior de Westminster nos ensina, tem uma pergunta que nos ensina sobre como nós devemos interpretar os 10 mandamentos. Eu quero me socorrer um pouco mais, nesta manhã, do nosso Catecismo Maior, e sugerir que nesse processo de decisão na vida, para tomarmos decisões corretas, apropriadas, sábias diante de Deus, muito melhor do que nós gastarmos tempo tentando previamente adivinhar, seja por qualquer metodologia aplicada, qual seria a vontade de Deus para essa questão específica, os irmãos fariam muito bem em refletir sobre os 10 mandamentos, as suas implicações, essa versão da lei moral de Deus, esse resumo da lei moral de Deus para a nossa vida, e sobre as aplicações dos 10 mandamentos às várias circunstâncias da vida. E para isso, eu quero sugerir que os irmãos leiam com atenção o nosso Catecismo Maior, a partir da terceira parte das 3 divisões que constituem o nosso Catecismo Maior, começando na pergunta 91, sobre qual é o dever que Deus requer do homem, os princípios que o Catecismo nos dá na pergunta 99, na resposta à pergunta 99, sobre como nós devemos interpretar os 10 mandamentos,
E a partir da pergunta 100 em diante, os irmãos refletirem sobre a interpretação que o Catecismo Maior nos oferece acerca das implicações de cada um dos 10 mandamentos. Meus irmãos, esse estudo é riquíssimo. Infelizmente, eu não vou poder detalhar muito. Eu quero apenas ler algumas dessas perguntas e respostas com os irmãos hoje pela manhã, e então tomar um ou outro mandamento e, como um exemplo, no sentido de ver a relação deles com as nossas decisões na vida diária. A pergunta 91 do nosso Catecismo Maior diz assim: qual é o dever que Deus requer do homem? Resposta: o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. A ideia é aqui, a sua vontade prescritiva, a sua lei moral. A 92, o que revelou Deus primeiro ao homem como regra da sua obediência? A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a todo o gênero humano nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral. O que é a lei moral? É a pergunta do Catecismo de número 93. E a resposta: a lei moral é a declaração da vontade de Deus feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência pessoal, perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e aos homens. A pergunta 95 pergunta assim: de que utilidade é a lei moral a todos os homens de maneira indistinta? E a resposta oferecida é a seguinte: a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade santas de Deus e sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluído e pecaminoso da sua natureza, corações e vida, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição e da obediência deles. A pergunta 96 é a seguinte: de que utilidade especial é a lei moral aos homens não regenerados? E a resposta: a lei moral é de utilidade aos homens não regenerados para despertar suas consciências a fim de fugirem da ira vindoura, impeli-los a Cristo ou para deixá-los inexcusáveis e sob a maldição do pecado se continuarem nesse caminho. E para os regenerados, que utilidade é a lei moral agora para o povo da aliança, para o povo do pacto, para nós? Qual a utilidade da vontade prescritiva de Deus, ou a lei moral de Deus, para nós que fomos regenerados, salvos pela misericórdia e graça de Deus? Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, é ela de utilidade especial para lhes mostrar, que são devedores a Cristo, para cumpri-la e suportar a maldição dela em lugar e para o bem deles, e assim constrangê-los a uma gratidão maior, e a expressar esta gratidão por um maior cuidado da sua parte em conformar-se a essa lei como regra da sua obediência. E, meus irmãos, o Catecismo passa então a apresentar os 10 mandamentos como sendo um resumo dessa lei moral e apresenta regras através das quais
ou nós podemos dizer princípios hermenêuticos através dos quais nós devemos interpretar devidamente os 10 mandamentos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos e sugerir que depois os irmãos leiam com mais calma em casa a pergunta de número 99, a resposta à pergunta de número 99 do nosso Catecismo Maior. A pergunta é: que regras se devem observar para a correta compreensão dos 10 mandamentos? Em outras palavras, como é que eu posso ler os 10 mandamentos, não de maneira restrita, farisaica, mas de maneira plena, como ele deve ser lido, de modo a compreender bem quais as implicações dos 10 mandamentos, e de tal maneira que eu possa aplicar devidamente cada um desses mandamentos a cada momento que eu tenha que tomar decisão na minha vida. E olhem de maneira resumida, meus irmãos, atentem para essa maneira resumida como o catecismo apresenta essas regras de interpretação dos 10 mandamentos. A primeira regra, que a lei é perfeita e obriga a todos a plena conformidade do homem integral, a retidão dela, e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a máxima perfeição de cada dever e proíbe o mínimo grau de cada pecado. Eu vou ler rapidamente as regras e depois faço um comentário geral. A segunda regra, que a lei é espiritual, devemos interpretar os 10 mandamentos considerando que eles são espirituais, que a lei é espiritual, e assim se estende tanto ao entendimento, como à vontade, às afeições e a todas as outras áreas da alma, quanto às palavras, às obras e os procedimentos. Terceira regra, que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é requerida ou proibida em diversos mandamentos. Quarta regra, importante, onde um dever é ordenado, o pecado contrário é proibido. E que onde um pecado é proibido, o dever contrário é ordenado. Assim, onde uma promessa está anexa, a ameaça está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. A regra de número 5, que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para se realizar em todos os tempos. Regra de número 6, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou ordenados, juntamente com todas as causas, meios, ocasiões e aparências deles e provações e provocações a eles. E a penúltima regra, que aquilo que nos é proibido ou ordenado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever de suas posições. E a última regra oferecida pelo Catecismo Maior, que quanto ao que é ordenado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. São 8 regras que o nosso Catecismo Maior, e eu sugiro que os irmãos fariam muito bem em refletir sobre elas, quando estiverem lendo os 10 mandamentos, estudando os 10 mandamentos, para que possam interpretá-los de maneira apropriada em toda a sua amplitude, sugerida pelo próprio Senhor Jesus, quando ele interpretou os mandamentos de não matarás, no sentido de que, se nós apenas chamarmos de tolo, ou se nós nos irarmos, nós já estamos quebrando esse mandamento, como o Senhor Jesus nos ensinou. E realmente, irmãos, segundo essas regras que nós encontramos aqui, é claro que se um mandamento nos obriga, por exemplo, nos proíbe, por exemplo, de matar, ora, ele está nos proibindo, na realidade, positivamente, de fazer ou permitir qualquer ato que cause dano à integridade física e mesmo moral dos nossos semelhantes.
Isso no sentido negativo. E no sentido positivo, ele está, na verdade, nos instruindo a fazer todos os nossos esforços para o bem dos nossos semelhantes. E assim, essas instruções nos ensinam que, por exemplo, não apenas esse mandamento, não matarás, nos proíbe de matar, mas dependendo das vocações e das posições nas quais a providência de Deus nos colocou, nos compete evitar que outros que estão sob a nossa direção e cuidado façam qualquer coisa que resulte na quebra direta ou indireta desses mandamentos e assim por diante. Meus irmãos, refletindo sobre essa relação entre as nossas decisões, como devem ser orientadas, a vontade de Deus, no que diz respeito aos 10 mandamentos, especialmente como interpretados no nosso catecismo maior, eu quero sugerir aos irmãos que, se os irmãos têm decisões importantes na vida a tomar e querem tomá-la de tal maneira que agradem a Deus, que esse é o nosso desejo como crente, em tudo aquilo que nós fazemos, ao invés de perderem tempo através de alguma maneira mística ou método, descobrir ou divinar ou adivinhar, seja por método pagão ou pentecostal ou evangélico tradicional, qual é a vontade de Deus de maneira prévia, Deus não nos autoriza isso. Os irmãos gastem tempo estudando os 10 mandamentos, lendo essas perguntas do nosso catecismo maior e refletindo sobre as implicações de cada um desses 10 mandamentos na área em que você precisa tomar uma decisão na vida. E certamente você será orientado e terá possibilidade muito maior de tomar uma decisão sábia e uma decisão prudente, uma decisão de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra, a vontade prescritiva de Deus, a lei moral de Deus. Eu quero tomar 1 ou 2 exemplos de como, seguindo essas regras, o catecismo maior interpreta esses mandamentos. Eu vou tomar apenas 1 ou 2 exemplos e daí então procurar aplicar as nossas decisões na vida. Por exemplo, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, os irmãos sabem, conhecem bem: não terás outros deuses além de mim. Esse é o conteúdo básico do primeiro mandamento. Deus requer que nós tenhamos apenas a Ele como Deus. Ora, poderíamos perguntar, em que sentido, como é que esse mandamento afeta as decisões que eu vou tomar na vida? Eu quero saber se eu aceito esse emprego ou aquele emprego, se eu caso com essa moça ou com aquela moça, ou se eu sigo essa profissão ou aquela profissão, ou se eu tomo essa decisão ou essa decisão na vida. À primeira vista, se você simplesmente ler o primeiro mandamento, no sentido de não terás outros deuses diante de mim, e não refletir, pode não ter a sabedoria para aplicar as implicações desse mandamento de maneira apropriada a essa ou aquela questão na vida. Mas deixe-me ler, irmãos, tenham paciência para eu ler um pouquinho os deveres exigidos no primeiro mandamento, segundo o nosso catecismo maior, aplicando as regras que eu acabei de ler há pouco, e, por outro lado, quais os pecados proibidos no primeiro mandamento. Porque em cada mandamento nós devemos ler o que é que esse mandamento, por um lado, exige de nós, e o que é que esse mandamento, por outro lado, nos proíbe. Porque seja ele positivo, seja ele negativo, nós temos que olhar para os dois lados. Quando, segundo a regra, temos alguma proibição, significa que nós temos alguma exigência também. Ou quando nós temos uma exigência positiva, nós também temos uma proibição. E observem o que a pergunta de número 100, a resposta à pergunta de número 104, que diz assim: quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, cultuá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo,
desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. E na pergunta 105, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Atentem, irmãos, prestem atenção à resposta relativamente longa que o catecismo oferece a essa pergunta. Quais os pecados proibidos do primeiro mandamento? Resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outra associação em lugar do Deus verdadeiro, e não tê-lo e não confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaz e curiosa dos seus segredos, toda profanação e toda aversão contra Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos para outras coisas e o desviá-los de Deus em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sob os juízos de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, o tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e gozos carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a tibieza e o desalento nas coisas de Deus, o alienar-se e o apostatar de Deus, o orar ou prestar qualquer culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos e todas as consultas feitas ao diabo, o dar ouvidos às suas sugestões, o fazer os homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e aos seus mandamentos, o resistir e entristecer ao seu espírito, o descontentamento, a impaciência com as suas dispensações, o acusá-lo estultamente de males com que ele nos aflige, e o atribuir o louvor de qualquer bem que somos ou temos ou podemos fazer à fortuna, ou seja, à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Graças a Deus eu já tive a oportunidade de estudar em detalhe cada um desses mandamentos e cada uma dessas respostas, e tive oportunidade de ressaltar para os irmãos que quando nós temos aqui essa resposta acerca dos nossos deveres exigidos, nós temos aqui o dever de conhecê-lo e reconhecê-lo como nosso único Deus, cultuá-lo e glorificá-lo e amá-lo, servi-lo, obedecê-lo, e negativamente os pecados proibidos. Aqui nós temos proibido o ateísmo, a idolatria, a omissão ou negligência daquilo que ele exige, as más concepções acerca de Deus, a incredulidade, ou mesmo a credulidade naquilo que Deus não ensina, a desconfiança, a dureza do nosso coração, o fazer pouco caso dos mandamentos de Deus, o descontentamento, a impaciência. Meus queridos irmãos, reflitam acerca das implicações da aplicação dessas implicações do primeiro mandamento às várias circunstâncias da nossa vida. E aí que apenas a partir desses mandamentos, irmãos, poderiam perguntar nas várias circunstâncias em que precisa tomar decisões na vida. A minha decisão glorifica a Deus, como perguntei antes?
Já que eu devo adorar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, será que a aceitação desse emprego, por exemplo, vai requerer tal compromisso da minha parte, das minhas afeições, das minhas energias, do meu tempo, que eu não vou estar capacitado para prestar em primeiro lugar a Deus? Eu vou ter que colocar o meu trabalho ou a minha atividade profissional em primeiro lugar, o lugar que compete a Deus? Isso é idolatria. Nós estaríamos quebrando o primeiro mandamento. Eu tenho duas possibilidades de trabalho que eu posso escolher, ou de carreira a seguir. Uma delas vai me permitir sustentar a família de maneira digna, de servir a sociedade, servir a Deus servindo a sociedade, em qualquer vocação digna, não ilegal, e que me permitirá ter tempo para estar frequente aos cultos públicos na igreja, e instruir a minha família, e ter tempo para a minha família. E tem outra possibilidade de emprego, que vai me remunerar bem melhor, e no entanto, vai sugar a minha alma, vai retirar todo o meu tempo, vai exigir de mim um compromisso em que eu vou deixar minha família em segundo plano, e em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a justiça, eu não vou poder mais fazer, porque eu simplesmente não terei tempo. Ou como o catecismo coloca aqui, entre os pecados proibidos no primeiro mandamento está o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos para outra coisa, de modo que eu venha a desviá-los de Deus. Espero que os irmãos estejam podendo acompanhar as implicações de um mandamento como esse, as nossas decisões na vida. O quanto essa simples decisão, importante decisão, acerca de que emprego eu vou escolher. Eu sei que hoje em dia dificilmente a gente tem condições de ter um emprego, quanto mais escolher entre dois, não é? Mas havendo a possibilidade, qual deles eu vou escolher? Aquele que vai me dar mais tempo para de fato colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, ainda que isso signifique uma remuneração menor? Ou eu vou escolher um emprego que vai me proporcionar uma remuneração bem maior, mas vai me sugar de tal maneira as minhas energias e vai requerer de mim uma aplicação desordenada e imoderada do nosso entendimento, vontade ou afetos, eu diria de qualquer outra área da minha vida? E aí eu poderia dizer, não, eu sei o que eu vou escolher. Eu vou escolher aquele que melhor me permita colocar Deus em primeiro lugar, e eu sei que todas as outras coisas, na devida proporção da sabedoria e da vontade de Deus, serão acrescentadas para o meu sustento adequado, legítimo e correto da minha família. Meus irmãos, como pastor, nós o tempo todo estamos aconselhando pessoas. As pessoas nos veem com várias questões, com várias dúvidas, com vários problemas, e quero sugerir de coração aos irmãos que a leitura atenciosa dos 10 mandamentos, o estudo dedicado dos 10 mandamentos e das legítimas e amplas implicações de cada um desses mandamentos, tornará absolutamente desnecessária a ideia de que nós devemos recorrer de maneira mística a Deus para ter uma revelação, alcançar uma revelação prévia da vontade de Deus, porque essa vontade já nos é revelada na sua palavra, e nos compete conhecê-la em todas as suas implicações e aplicá-las, crescermos na capacidade de aplicá-las de maneira legítima e apropriada na nossa vida. Às vezes estamos passando por momentos de tribulação, de aflição na vida. Como nós vamos reagir a isso vai determinar se nós estamos cumprindo ou se nós deixamos de cumprir esse mandamento. Se nós de fato
crermos num só Deus, como a Bíblia o apresenta, como soberano sobre o céu e sobre a terra, e que faz todas as coisas de conformidade com a vontade dele, para o nosso próprio bem, e para o louvor e para a honra e glória do seu nome, nas circunstâncias de provação e privação nas quais Deus nos coloca, e decisões muitas vezes nós temos a tomar ligadas a isso. Como fica a nossa submissão à providência de Deus? A resignação e contentamento com a condição na qual Deus nos coloca nessa vida? Ou nós nos rebelamos e nos revoltamos quanto às condições nas quais, mesmo sociais, nas quais Deus nos coloca nessa vida, e de maneira imoderada nós buscamos uma outra situação, demonstrando descontentamento e insatisfação com a vontade de Deus? As nossas decisões, elas serão corretas ou erradas em relação a como nós nos comportamos acerca dessa implicação desse primeiro mandamento. Talvez nós, como crentes protestantes, podemos pensar assim: não, mas ter primeiro mandamento logo, qual seria a dificuldade ou aplicação desse mandamento para nós? Não terás outros deuses diante de mim. É claro que nós não temos outros deuses diante de nós. Será que é tão claro assim? Evidentemente que de maneira grotesca e grosseira, não posso imaginar que qualquer um de nós esteja criando deuses materiais para seguir. Nem bezerro de ouro, nem Virgem Maria, nem qualquer outro tipo de ídolo dessa natureza. Mas, meus irmãos e irmãs, como o risco permanece no sentido de criarmos ídolos mais sutis, que tomam, na realidade, o lugar de Deus nas várias decisões em que nós tomamos nessa vida. As nossas decisões refletem a nossa idolatria nesse sentido. O que é que nós colocamos em primeiro lugar como ídolo? O dinheiro? O poder? A profissão, quem sabe? A profissão pode ser um ídolo para as pessoas. O trabalho, o lazer, qualquer coisa que tome desordenadamente as nossas atenções, a nossa vontade, a nossa energia, o nosso tempo, e nos leve a quebrar essa regra de, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, o trabalho, depois vem lazer e as outras coisas legítimas que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos concede nessa vida. Se nós quebramos essa ordem e colocamos qualquer outra coisa em primeiro lugar, de tal maneira que nós temos todo o tempo do mundo para o trabalho, todo o tempo do mundo para o estudo, para a nossa profissão, todo o tempo do mundo para o lazer, mas não encontramos tempo para o reino de Deus, nós estamos quebrando o primeiro mandamento, nós estamos idolatrando, segundo a interpretação bíblica que Jesus mesmo nos dá. Ele mesmo diz que a avareza é idolatria. A Bíblia nos ensina isso, a avareza é idolatria. E as outras coisas relacionadas, qualquer outra coisa que desordenadamente tome o nosso tempo e a nossa atenção e as nossas afeições, se constitui idolatria, quebra desse mandamento. Isso serve para orientar profundamente, praticamente todas as decisões que nós tomamos na vida. Eu espero que, com a graça de Deus, os irmãos possam estar considerando essas aplicações. Eu ainda pretendia aplicar isso com relação ao quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, e as implicações disso nas nossas decisões, à luz do nosso catecismo maior, e também o quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. E poderia fazer isso com qualquer um dos outros mandamentos. Reflita um pouco, meus queridos irmãos e irmãs, quais as implicações do quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar, nas várias decisões que você tem que tomar na vida. Pense nas implicações do quinto mandamento à luz da nosso catecismo maior, no sentido amplo, que eu não tenho tempo para fazer isso agora, mas já fiz com os irmãos, não tem tanto tempo,
sobre as várias decisões que você tem que tomar na vida. Entendendo, honra teu pai e a tua mãe, no sentido bíblico, não apenas honra pai e mãe, mas honra as autoridades constituídas. Lembre daquelas relações, dos deveres e das proibições, dos superiores para com os inferiores, dos inferiores para com os superiores, dos iguais para com os iguais, que de maneira bem detalhada e rica o nosso Catecismo Maior oferece. E várias das suas decisões serão claramente, diretamente orientadas. Decisões com relação ao trabalho, envolvendo relações com pais, com mães, com filhos, com irmãos, com colegas de trabalho, com superiores. Várias das decisões importantes, sérias, que são trazidas diariamente a um gabinete pastoral, elas são resolvidas com a simples reflexão acerca das implicações e aplicação apropriada desse quinto mandamento. E a mesma coisa, meus irmãos, de respeito ao sexto mandamento: não matarás, com todas as suas implicações, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E eu sugiro aos irmãos que um estudo, uma leitura, uma reflexão em oração com relação aos 10 mandamentos, as suas implicações, e com a graça de Deus, sabedoria para aplicá-los de maneira apropriada, os irmãos e irmãs terão orientação de Deus acerca da vontade de Deus para as várias questões que os irmãos têm e as decisões que os irmãos e irmãs precisam tomar nessa vida. Eu gostaria de deixar como dever de casa para os irmãos que tomassem o Catecismo Maior e, a partir da pergunta, dessa terceira parte, a partir da pergunta 91, os irmãos fossem lendo a exposição que o Catecismo oferece para cada um dos 10 mandamentos, refletindo acerca dos problemas e das decisões que os irmãos têm a tomar nesse momento, ou estão precisando tomar, ou estão refletindo sobre isso, precisam tomar essas decisões na vida. Leiam os 10 mandamentos, leiam essas interpretações, essas aplicações dos 10 mandamentos, implicações, e com a graça de Deus, busque sabedoria e direção dele para aplicar essas implicações a essa questão ou essas questões que os irmãos estão precisando tomar, e os irmãos verão como tem direção firme, certa e segura, revelada nas Escrituras, na vontade prescritiva de Deus, na lei moral, e em particular nesse resumo da lei moral, que são as 10 palavras da aliança, os termos do pacto da graça. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.